Salmo 27. Nós já cantamos ele muitas vezes e hoje nós vamos pregar sobre ele. Salmo 27. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis. Estamos vivendo dias difíceis. Tem muito medo, muita preocupação sobre o presente, sobre o futuro. As pessoas estão cheias de medo. Muitas empresas fechando, pessoas perdendo emprego, pessoas com medo das doenças, das enfermidades. As pessoas hoje com medo até de olhar umas nas outras. E, enfim, os dias são difíceis. Aí nós voltamos para a palavra de Deus no Salmo 27, primeiro versículo, Isaac. Se você colocar aí, eu leio por aí. 27, de 1 a 6. Eu vou ler a versão do Isaac aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá, no seu pavilhão, no oculto, no seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém? Os dias são difíceis, como eu falei. Mas nós precisamos entender que nós temos que aprender a lidar com esses dias difíceis. Nós estamos vivendo nesses dias. Nós somos a geração e nós vamos ficar conhecidos na história da humanidade, a geração que enfrentou a pandemia do Covid-19. Isso vai entrar para a história. E nós vamos ser lembrados. E aos olhos de Deus nós vamos ser lembrados da forma com que nós nos reagimos ao passar por esse tempo difícil. Tudo vai depender de como nós estamos nos reagindo, como nós estamos agindo no meio desses dias difíceis. Essa noite eu quero observar com você, baseado aqui no Salmo 27, como nós podemos enfrentar, como nós precisamos lembrar do nosso Deus, saber que o Deus que nós servimos é um Deus imutável, é um Deus que tem promessas e que cumpre as suas promessas, é um Deus que cuida dos seus. As promessas de Deus, elas duram para sempre. O nosso Deus continua no trono, reinando soberano, cuidando da vida de todo aquele que confia nele. E Davi, aqui no Salmo 27, ele nos apresenta alguns princípios, algumas orientações para nós sabermos nos portar, para que nós precisamos exercitar na nossa vida para lidar com esses momentos difíceis, porque dias difíceis não são exclusividade nossa. Passar por problemas não só nós passamos. Davi, você conhece a história de Davi, passou por muitos problemas. Os dias de Davi também não foram fáceis. E Davi soube se portar no meio deles. E nós vamos olhar aqui um pouco, baseado nesse salmo, algumas atitudes que Davi deixa de dica para nós usarmos nesses dias difíceis. O Salmo 27 começa e o verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É interessante que Davi começa o Salmo 27 já expressando onde ele confiava. Ele já começa dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e eu não preciso ter medo de nada. E isso é fundamental na vida de qualquer um de nós. É uma certeza aonde nós confiamos. É uma certeza que nós temos um Deus que é a âncora das nossas vidas no meio das tempestades que nós passamos. Nós temos um Deus que firma a nossa vida, mesmo no mar mais agitado que a gente passe, nós temos uma âncora firme que sustenta a nossa vida. E isso é fundamental. Davi ele já começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e eu não temerei a mais nada.
Isso precisa estar muito claro no seu coração, meu irmão, minha irmã, aqui hoje à noite. Isso precisa ser uma certeza nossa. Confiar em Deus não precisa ter medo de mais nada. Nós não podemos viver escravos do medo. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, o nosso amanhã está guardado nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que será amanhã. E Tiago escreveu sobre isso. Que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos controle do amanhã. Então, se eu não sei do que vai acontecer amanhã, eu preciso confiar a minha vida nas mãos daquele que sabe o que vai acontecer amanhã. Eu preciso ter ele como a minha rocha firme. Então, é fundamental você ter este relacionamento com Deus, de poder dizer, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação, é Ele em quem eu confio. Precisa ter certeza, convicção no nosso coração, senão nós vamos entrar no desespero das pessoas que estão aí fora e não sabem o que será das suas vidas. Nós temos que saber. Eu já pergunto, você tem tido esse relacionamento com Deus? Será que você que me acompanha tem esta certeza na sua vida que o Senhor é a sua salvação? Será que você já tem isso? Você pode afirmar com certeza isso que Davi falou? Será que você podia fazer dessas palavras de Davi as suas palavras? Será que você, ao abrir a sua boca para dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Será que você não estaria mentindo ao falar isso? Eu quero que você fale junto comigo. Todo mundo junto, vamos lá? Eu quero que você fale isso de verdade do seu coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Isso precisa ser verdade na sua vida. E se não é ainda, hoje à noite você pode fazer isso tornar verdade. Hoje à noite você pode manter um relacionamento vivo com esse Deus. Porque, meus amados, a certeza da salvação, ela deve ser fundamental e ela é vital para nós. A certeza da salvação é fundamental. Porque ninguém sabe do amanhã. Ninguém sabe do que vai acontecer amanhã. Agora, se eu tenho a certeza da minha salvação, de quem eu vou temer? De que eu vou viver preocupado? Eu digo que o cristão ele pode descansar porque ele sabe muito bem o que vai acontecer amanhã. O cristão ele pode descansar porque ele sabe que o seu amanhã está garantido. Então, de que eu temerei? Sabe, é ter essa certeza. Davi sabia em quem ele tinha confiado. Davi sabia o que ele estava fazendo e aonde ele tinha confiado. E o amanhã não se torna um talvez, mas torna uma certeza na vida de quem confia no Senhor. Tem gente que fala que é presunção nossa falar que a gente tem certeza da salvação. Tem gente que fala que ninguém sabe da salvação de ninguém. Ninguém pode falar que tem salvação. Ninguém pode falar que nosso amanhã está garantido. Tem gente que fala que isso é presunção, arrogância. Essa palavra de Deus nos dá essa base. 1 João 5,13 diz assim, estas coisas, não precisa colocar não. Estas coisas vos escrevi, e os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e que para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. É uma certeza. A palavra de Deus diz, eu quero que você saiba que se você crê no nome do Senhor Jesus como seu Salvador, você tem a vida eterna. Então eu posso encher o meu pulmão e afirmar com certeza, eu tenho a vida eterna. É uma certeza que a gente pode ter. Isso tem que trazer alívio ao seu coração. Isso tem que trazer alívio no seu coração. Porque meu irmão, minha irmã aqui hoje à noite, se você saber que você tem um Salvador, e se isso não traz paz, alívio ao seu coração, alguma coisa está errada aí. Porque quando a gente tem essa certeza, a gente não precisa viver angustiado, aflito, com mais nada. Davi afirmava isso, mesmo com todos os problemas, Davi falava, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Relacionamento com Deus, ou nós temos ou não temos. Não tem meio termo. Não tem assim, estou mais ou menos com Deus, não é? Eu gosto mais, né? Não, relacionamento com Deus, ele é sim ou não. O nosso Deus nunca foi, nunca será um Deus de mais ou menos. As coisas com ele, ou eu tenho, ou eu não tenho. Né? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de sim, sim, não, não. Né? Não é um Deus de mais ou menos. E é por isso que Davi afirma aqui.
O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. É por isso que no Salmo 23 ele afirmou como? O Senhor é o meu pastor. E a Bíblia é uma Bíblia que fala um Deus de certezas absolutas. Aquele que crê é salvo e o que não crê talvez será condenado. É assim? O que crê é salvo e o que não crê já está condenado. Não tem meio termo. E é por isso que a gente precisa ter relacionamento com Deus e uma certeza da salvação que o Senhor oferece para aquele que confia nele. É fato, Cristo morreu pelos ímpios, morreu por todos nós, somos pecadores, mas aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna e são salvos, e é uma certeza que nós podemos ter na nossa vida. E aí a gente, tendo essa certeza, a gente pode viver mais calmo. A gente pode viver em paz, mesmo passando no meio de uma pandemia como essa. Tendo essa certeza, a gente pode descansar do nosso coração. Não precisa viver angustiado, com medo, preocupado, assustado. Não precisa. Isso tem que trazer paz. É uma garantia que o Senhor Deus nos traz. E é por isso que, mesmo passando por dificuldades e por problemas, nós continuamos crendo e expressando a nossa confiança no Deus que nós servimos. Nós não envergonhamos disso. Nós não podemos deixar, não é, nos envergonhar. Paulo escreve para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Paulo diz assim: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo diz, Timóteo, eu não me envergonho dessas coisas, porque eu sei em quem eu tenho crido. E aí eu repasso essa pergunta para você novamente. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você está confiado? Você tem essa certeza em quem você confia, em quem você crê? E você tem essa certeza que Paulo expressa em 2 Timóteo 1:12? Eu sei em quem tenho crido e eu estou certo, eu tenho certeza que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Que depósito é esse? A fé, a confiança que eu coloquei nele, a minha vida. Eu tenho certeza que Ele é poderoso para guardar até aquele dia. Meus irmãos, nós precisamos descansar nessas coisas. Eu hoje estava lendo isso aqui, preparando para compartilhar aqui com os amados, e essas coisas fazem o meu coração encher de alegria. Saber que nós precisamos ter certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Ele é poderoso. E agora a gente vê um monte de cristão, na nossa geração, um monte de cristão desesperados como os que não têm esperança. Nós precisamos ter esperança. Eu fico imaginando Deus dos céus olhando nessa pandemia para o meio dos cristãos. E Deus olha e fala, gente, para que esse medo desse pessoal? Então eu já falei que guardo, que protejo, que zelo, que cuido. Por que esse medo, esse desespero? Sabe, nós precisamos exercitar a fé que a gente fala, a fé que nós às vezes falamos tanto. Ela precisa ser prática. Nós temos essa garantia. E se você não tem, você pode fazer isso agora. Atos 2:21 diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? A nossa confiança precisa estar totalmente em Deus. Os versos 2 e 3 do Salmo nós lemos assim, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Diz a parte final do primeiro verso. E aí no verso 2 ele diz assim, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se entesourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Davi, quando ele está dizendo isso aqui, Davi está lembrando das coisas que ele passou. Davi enfrentou guerra, Davi enfrentou o gigante Golias, Davi enfrentou exércitos contra ele, e mesmo assim ele diz, ainda que tudo isso aconteça, olha, se levanta o meu inimigo contra mim, ele tropeça e cai. E se acampa uma guerra contra mim, ainda assim eu não vou perder a minha confiança. Quantas coisas terríveis Davi enfrentou. Mas sabe, a confiança de Davi estava em Deus. E ele pôde enfrentar todos esses inimigos e passou por todos eles. A nossa confiança precisa estar no Senhor e entender isso. Deus está cuidando e a gente não precisa temer. Ainda que a coisa fique ruim,
Ainda que você olhe os casos aumentando todo dia, ainda que você ouve falar que a economia está ficando pior, ainda que você ouve falar que não há vagas na UTI, ainda que você ouve falar, faça como Davi falou no final do verso 3. Ainda assim eu terei confiança. Ainda assim eu continuo confiando no Senhor. Nós não podemos temer as más notícias, nós precisamos continuar confiando em Deus. Ainda assim, contexto que for, eu preciso ter confiança em Deus. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Todos nós enfrentamos guerras. Todos nós enfrentamos gigantes, não é? E a gente está aqui falando da pandemia, mas quantos aqui têm os seus gigantes particulares, não é? Suas guerras pessoais que enfrentam diariamente, constantemente. Eu quero dizer para você, como Davi fez, diz, ainda assim continuarei confiando no Senhor. Ainda assim continuarei descansando no Senhor. Ele está no controle de tudo. Tenha confiança em Deus e não medo. Não dê lugar ao medo na sua vida. Confia no Senhor. O Salmo 112, versos 7 e 8 diz assim: ele não tem medo de más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. A gente não pode ter medo de más notícias, irmão. A gente gosta de dar má notícia para ver se a pessoa fica com medo, não é? Eu não sei se você já encontrou esses. Tem gente que chega para ficar te dando notícia ruim para ver se você fica morrendo de medo. E aí quando a pessoa vem com essas notícias, aí fala, e eu viro para a pessoa e falo: e aí, já terminou? Tem alguma notícia boa agora? A pessoa fica... Hoje mesmo fiz isso, né? A pessoa veio me contar um monte de notícia ruim, falou. Eu falei: tá bom, tem alguma notícia boa agora? Não, mas nada de bom aconteceu na sua vida? Pronto, acabou, né? Acabou o discurso da pessoa. A gente não precisa ter medo de notícia ruim. Coisas ruins acontecem? Sim. Coisas sérias? Sim. Mas o homem que confia no Senhor não precisa temer a más notícias. As más notícias não podem nos fazer duvidar do cuidado de Deus sobre a nossa vida. As notícias ruins não podem fazer o nosso pé vacilar. E sabe, meus amados irmãos, isso não é pensamento positivo, isso não é motivacional, não, nada disso. Sabe, isso é crer num Deus que está no controle total sobre a nossa vida. Isso é crer num Deus que cuida de nós completamente. E é por isso que as notícias ruins não podem nos fazer desesperar. Isso não é autoconfiança, é confiança no alto. É crer nas promessas de Deus. É saber que o nosso Deus tem as suas promessas e cumpre as suas promessas. A Bíblia nos diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Lá em Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E em todos os teus caminhos reconhece-o e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor. Sabe, é confiar no Senhor de todo o coração e não estribar no seu próprio entendimento. Quando a palavra de Deus me chama a fazer isso aqui em Provérbios 3 e verso 5, confiar no Senhor de todo o coração e não estribar no seu próprio entendimento, é umas palavras que a gente não usa no dia a dia, mas traduzindo para nós, é confia em Deus e não fica achando que você sabe das coisas. É bem isso, traduzindo para o português de Jacaraú. Confia no Senhor e não fica achando que você sabe, não. Porque tantas vezes as pessoas ficam cheias de achismo. Não, porque isso, e deixa de confiar no Senhor. É confiar no Senhor e não tropeçar, cair ou parar no seu próprio entendimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, reconheça Ele nos seus caminhos e deixa Ele endireitá-lo. Deixa Ele conduzir. Não vá nos seus pensamentos, nos seus achismos, no que você ouviu, no que alguém falou, uma mensagem que você recebeu no WhatsApp, não é? Você viu no jornal. Vai nessa onda não. Confia no Senhor de todo o teu coração e deixa Ele endireitar os caminhos. Deixa Ele agir. Isso é confiar no Senhor. É isso que Davi traz para nós nesse salmo. É confiar totalmente no Senhor. A gente segue olhando o Salmo 27 e ainda aborda, no verso 4, nós lemos, ele ainda aborda a questão da nossa adoração.
verso 4, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Meus amados, e a gente já vai caminhando para terminar. Uma coisa importante que nós precisamos ter é a nossa adoração a Deus, mesmo nos dias mais difíceis que nós venhamos passar. Nós precisamos ter uma vida de adoração. Nós estávamos há poucos instantes realizando a ceia do Senhor. É conhecido como o culto da adoração. Mas a nossa adoração não pode se limitar àqueles minutos que nós ficamos aqui no partir do pão. A nossa adoração a Deus precisa ser algo diário, constante. E é por isso que nós sempre falamos e exortamos e incentivamos. Tenha o seu tempo de adoração na sua casa. Tenha o seu tempo de louvor, de oração, de adorar ao Senhor dia a dia. Você tem que ter isso. Adoração é algo contínuo. E é interessante pensar no verso 4, Davi fala: uma coisa eu peço ao Senhor. Isso é o que nós mais fazemos, não é? Senhor, me enche do teu espírito. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu quero. Aí ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor. Mas aí tem uma vírgula, tem uma expressão na frente que diz o quê? Uma coisa eu pedi ao Senhor e pode falar, a buscarei. Esse aqui é o X da questão. Não adianta você pedir a Deus, pedir, para que você sinta a presença de Deus e você não buscar isso. E o buscar fala do nosso compromisso. Fala da minha dedicação. É eu ter a minha vida de oração. É eu ter meu tempo de louvor. É eu interessar em ouvir a palavra. Em meditar na palavra. Esse é o buscar que eu preciso fazer. Eu quero mais da presença de Deus, mas eu estou buscando isso. Eu quero sentir Deus me cuidando, me guardando, mas eu tenho feito isso. Ou o nosso tempo de adoração se limita a esses 4, 5 hinos que nós cantamos aqui. Ou o nosso tempo de oração se limita às orações que fazemos durante o culto. Nós precisamos ter um tempo diário na nossa vida, na nossa casa, de buscar o Senhor. E é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que fazer. É dar prioridade. É interessante que Davi também usa a expressão aqui, habitar, não é? Que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Quando ele usa a expressão morar, ele está falando de um contato contínuo. Ele está falando de uma coisa contínua, sempre estar na presença do Senhor, continuamente, sempre na presença do Senhor. Será que você tem tido esta experiência de estar sempre na presença do Senhor? Será que você tem tido essa experiência de buscar o Senhor, de orar, de ler a sua palavra, de procurar aprender mais do Senhor continuamente? Nós precisamos ter esse desejo. Os dias são maus, são difíceis. E nós precisamos buscar, lá na minha casa, no meu dia a dia, buscar o Senhor. Sabe? Da forma que eu posso fazer. Cada um tem suas limitações, mas a gente precisa buscar. E quem faz isso é você. Não adianta outra pessoa querer fazer por você. É nós quem temos que fazer. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha esse desejo de estar sempre na presença do Senhor. E é interessante observar o verso 5. Ele faz uma conexão com o 4 bem direta. Quando chega no versículo 5, no 4 ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, morar na casa do Senhor. E ele está falando de estar em comunhão com Deus. Aí o verso 5 já vem falando de algo conquistado no 4. No 5 ele diz assim: porque no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Davi aqui está falando do tempo. Se eu estou habitando na presença do Senhor, no dia da adversidade, essa presença do Senhor vai me ocultar. O problema hoje, infelizmente, da maioria dos cristãos, é que não moram com o Senhor, não tem comunhão com Deus. Aí chega o dia da adversidade, da angústia, quer que Deus abençoa, quer que Deus guarda.
Mas você não está morando lá. Você consegue ver isso? Volta o 4, Isaac. Ele está falando aqui, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Entenda, meus irmãos, quando fala casa do Senhor, não está falando disso aqui. Esse tempo nosso aqui é um tempo de comunhão. Fundamental, extremamente importante. A Bíblia diz para a gente não perder isso. Mas quando fala morar na casa do Senhor, está falando da comunhão com o Senhor diária. Então ele diz, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias. Aí vai para o 5. Aí ele diz assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Por quê? Porque eu estou lá. Porque eu já estou em comunhão com o Senhor. Então quando vem a dificuldade, quando chegam os problemas, eu não vou ter medo. Por quê? Porque eu já estou lá guardado no Senhor. Eu não preciso ter medo mais. E essa tem que ser a nossa experiência. Essa tem que ser a nossa vida. Estar no Senhor, para que quando chegar os problemas, quando chegar as notícias ruins, quando chegar as preocupações, a gente não vai ter medo. Por quê? Porque eu já estou guardado no Senhor. No tempo da angústia, o Senhor nos coloca a salvo, guardado, protegido. Precisa existir isso. E eu termino lembrando algumas expressões nos Salmos aqui mesmo. Quando chega o dia difícil, o dia da angústia, o dia da preocupação, o Senhor me coloca em segurança. Lá no Salmo 30, versículo 1 diz, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me levantastes e não te permitistes que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Salmo 40, verso 2, tirou-me também de um lago horrível, de um barro de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O Senhor faz isso. Ele nos tira desse lugar e nos coloca em lugar de segurança. O mundo aí fora, assolado pela pandemia do Covid-19. O mundo aí fora com medo de pegar essa doença, com medo de perder o emprego, com medo da sua empresa quebrar, com medo de precisar ser internado e não ter leito no hospital. E agora o homem e a mulher que confia no Senhor não tem medo de perder o emprego, não tem medo da empresa quebrar, não tem medo de ficar doente, porque o Senhor está cuidando de tudo. Pode acontecer qualquer coisa, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está zelando. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista diz o quê? Não temerei mal algum. Essa deve ser a nossa confiança. E quando a gente vive isso, a gente se alegra. Verso 6, o último verso que nós lemos, ele diz assim, agora me exalta, agora será exaltada a minha cabeça, acima dos meus inimigos. E a parte final do versículo diz assim, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Marcos, vamos cantar. Sabe, irmãos, nós precisamos... Tirou, Zé? Nós precisamos viver o que diz o verso 6 aqui. Agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Alguém diz, não sei como é que esse povo canta, não é? Coisa tensa do jeito que está, né? Esse povo cantando, esse povo escutando hino, todo mundo tenso, preocupado. Por que a gente canta? Por que a gente louva? Porque nós confiamos num Deus que cuida e zela de nós. E nós não precisamos ter medo. Nós vamos cantar esse hino. O Isaac vai colocar aí para nós, para terminar. Lembre, meus irmãos, não existe promessa, Maranata. Não existe promessa que nós não teremos dificuldades a enfrentar. Não existe promessa que vai ser tudo bem, tudo tranquilo. Mas nós temos a promessa de um Deus que cuida e nós podemos descansar, mesmo nos momentos mais difíceis que possamos viver. A nossa confiança deve estar no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Do que eu vou temer? Vamos cantar. Tira o play dele. Tu és a minha luz,